Almas Crucificadas, pelo Espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 8º, Lutas e Conquistas Espirituais. Enquanto aqueles 3 seres ligados pelos elos da mais estreita afeição palestravam na intimidade de um amplo dormitório, nas sombras que rodeavam o hemisfério oriental àquela hora tardia, enorme falange de entidades invisíveis se aglomeravam em redor de um fúlgido emissário sideral. Estamos ansiosos por novas lutas, diziam quase todos os seres de cores sombrias, contrastando com a radiosidade do que parecia chefiar aquela falange espiritual. Meus irmãos, respondeu o mensageiro divino, podeis ficar com os espíritos serenos e confiantes na justiça e na proteção do Divino Pai, pois quase todos os que aqui se congregam estão sob minha responsabilidade e, sendo ovelhas de Jesus, posso repetir as palavras memoráveis do Mestre. Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá no carreiro do mal. Após estas palavras, o lúcido emissário sideral, voltando-se para Cláudio, que se achava em atitude humilde e deprimida, ao reconhecerem alguns dos circunstantes, serviçais seus e companheiros de jornada, já com a aparência de seres evoluídos, envoltos em túnicas alvinitentes e em situação superior à sua, falou-lhe: ainda não me reconheceste, Cláudio Solano? Essa voz, sim, essa voz, lembra a de Joel Sarajevo. És tu, meu amigo, que estás a meu lado? Acertaste, irmão. Apenas reconheceste a minha voz? Não, agora mais do que a tua voz harmoniosa que me penetrou no íntimo da alma em momentos de dores irreprimíveis, recordo-me plenamente de teu aspecto que por vezes vislumbrei fugazmente, tal o fulgor do espírito radioso que teu corpo material mantinha sobre a terra. És belo qual eu te idealizava. Compadece-te deste desgraçado que, tendo possuído tesouros incalculáveis, hoje se vê despojado de tudo, sem amigos, longe da companheira de existência e, neste instante, tem a impressão de haver recebido por dádiva celeste uma graça inestimável com a tua presença, Joel. Tudo compreendeste, amigo, que doravante assim te tratarei fraternalmente. A inapreciável opulência que pode ser transportada ao plano espiritual não se acha encerrada nas arcas, nem edificada nos cimos das serras. Existe, sim, dentro da própria alma, escrínio divino, e constitui um eterno tesouro que a ferrugem do tempo jamais destruirá. É a virtude. Bem conheço em ti o mesmo que, embora com vestes modestas, tinha arroubos de fé e expressões que penetravam o meu íntimo, qual réstias de sol em calabouço sombrio. Tu e Dioneia fostes os mais excelsos seres humanos que conheci na penumbra dessa finda existência, tão fértil em dores e em pesares inconsoláveis. Inconsoláveis, irmão? Não temas nova invasão de trevas, desde que tenha na mente esta aspiração, jamais transgredir as leis supremas. Obrigado, meu amigo, por tuas expressões confortadoras. Tu, porém, que já és digno discípulo de Jesus, não poderás levar-me agora para onde se acha a adorada Dioneia? Sofro intensamente longe daquele ser divinizado. Não te lamentes mais, caro irmão. Sofre com resignação as provas imprescindíveis à depuração de tua alma
de revoltado e delinquente. Joel, meu amigo, não me condenes, nem me abandones jamais. Leva-me à querida Dioneia. Suplico-te esta concessão que me fará ditoso. Há muito que eu me encontrava ao teu lado, sem que me houvesse percebido, Cláudio. Estamos aliados eternamente para a campanha do bem e da virtude, mas tens de obedecer sem rebeldias às leis divinas. Vou ser leal contigo. Não estás em condições psíquicas de ingressar no orbe sideral onde se encontra Dioneia, digo, a radiosa Lucídia. Quão profunda é a minha amargura ao reconhecer pelo que me dizes a infinita dessemelhança de nossas almas. Luz e treva não se associam. E te consideras infortunado porque aquela a quem consagras real afeição está em região digna dos seus predicados morais e psíquicos? Não lamento a sua felicidade, e sim a nossa separação, talvez secular. Será o desejo ardente de vê-la a teu lado o motivo primordial de teus esforços para o triunfo de tuas imperfeições? Houve uma observação fraterna. O desejo predominante da alma deve ser o da aquisição de todas as virtudes e do perdão celestial. Tens estado muito afastado de Deus, que nos prodigaliza a imortalidade, a vida ilimitada, para a conquista das mais excelsas venturas imateriais. Obrigado pelo fraterno esclarecimento, Joel. Reconheço a magnanimidade do Pai Celestial com a tua presença, pois, se me apartei da querida Dioneia, ele me concedeu o desvelado e iluminado amigo que encontrei à beira do abismo do mais intenso sofrimento, estendendo-me a radiosa mão para não me arrojar à ardente cratera do suicídio. Ainda bem que reconheces a clemência divina. Sou ainda muito imperfeito, amigo Joel, mas imploro a tua benevolência e a tua compaixão. Desejo também que me elucides uma dúvida. Onde se encontram os que foram meus pais? Onde estão Geucira, Apeles, Túlio e Sócrates? Quero abraçá-los com a alma repleta de gratidão. A prova máxima de reconhecimento, Cláudio, melhor do que um amplexo, deve ser manifestada por uma prece sincera. Os primeiros albores materiais fulgiram no Oriente, inundando tudo de radiosidades indefiníveis. Na noite que precedeu a esse amanhecer, após a sua presença no solar da Galileia, a entidade que em vida teve o nome de Joel Sarajevo, dirigindo-se a Cláudio e a outros desencarnados, ávidos de progredir, assim falou: Vamos peregrinar por longínquas paragens siderais, a fim de que se gravem bem em todos vós as grandes lições do cosmo ou da natureza. Observai onde está a superioridade do ser pensante. Não se localiza nas vestes luxuosas, nem nas regalias, e sim no recôndito de cada criatura. Partamos, pois. A força que detém na terra os corpos tangíveis e os espíritos delinquentes deixa de existir para os redimidos e para os que se acham em santificantes excursões, proveitosas às almas que aspiram a acelerar o progresso moral, pois as que já triunfaram de todas as expiações remissoras não se acorrentam mais com a atração magnética deste orbe, podendo alçar-se ao espaço constelado, onde lhes aprouver, sendo anulada para elas as atrações do mal, que retém os delituosos ao solo como se fossem penedos dentro de um revolto oceano, o intérmino pelágo das paixões malsãs, dos crimes e da falta de cumprimento dos deveres cristãos.
Os espíritos sem virtude cristãs, impuros, egoístas, perversos, estão imantados ao planeta da dor e das purificações excruciantes, quais os bergantins ancorados nos portos marítimos e amarrados por inquebrantáveis cabos, e só podem transitar na atmosfera terrestre como se fossem aves de limitadas forças, e só lhes é permitido o voo rasteiro, próximo ao solo. Só conseguem ascender às regiões siderais, como sucede agora a muitos, quando impulsionados apenas pela força motriz do pensamento dos agentes celestes que, momentaneamente, o fazem com um objetivo humanitário e meritório. Ides perceber as minhas palavras dentro de poucos instantes. Os espíritos dos seres materializados pelo domínio das paixões nefastas, sem diafaneidade, não podem invadir os orbes superiores destinados aos libertos de todos os erros e rebeldias. De igual modo que os habitantes de um continente não conseguem transportar-se a outro sem elementos apropriados, sob o impulso exclusivo da vontade, em uma frágil galera, pois seria arriscada a trajetória, sujeitando-a a naufrágio iminente. Na humanidade selecionada por diversas raças e distintos caracteres inconfundíveis, estas raças raramente se aliam e ainda patenteiam os defeitos ou as nobres qualidades de cada agrupamento. Os habitantes do norte não têm os característicos físicos dos da região meridional. Cada agrupamento fica em sua esfera, e somente com a evolução espiritual de todos os seres humanos haverá igualdade de condições individuais ou coletivas, de meios de subsistência e de ações voluntárias. Ora, os espíritos de todas essas criaturas podem renascer onde houver carência, conforme o mérito ou o demérito de cada ente humano, que, quanto mais evoluído for, menos egoísta se manifesta, sem amor excessivo a determinada região terrena, à qual se sente aprisionado apenas pelas recordações da família, dos seres amados e, portanto, idolatrando sua pátria, não menospreza a de outro companheiro de romagens planetárias. É uma prova de crueldade querer alguém trucidar um irmão, porque este nasceu além ou aquém de uma serra, de um rio ou de um mar, quando o supremo fator do universo nos concede o excelso exemplo de coesão de todo o planeta, acendendo a mesma lâmpada, uma para o dia, o sol, que a todas as nações ilumina, e outra à noite, igualmente formosa, a lua. Irmãos, tudo demonstra que a humanidade, embora selecionada por diversidades raciais e culturais, marcha para um único objetivo, a fraternidade. Mas, para tal conquistar cabalmente, os milênios escoarão. Por quê? Porque o progresso individual deve ser atingido penosamente através de lutas e esforços ingentes. Não é possível, por enquanto, igualar, por exemplo, a cultura de um indivíduo da raça grega com a de um hotentote inculto, sem nivelar Platão a um selvagem das mais afastadas regiões do planeta terráqueo, pois o tirocínio espiritual e intelectual de uns não pode ser posto em promiscuidade ou confronto com o de outros. Assim acontece aos espíritos. Celerados, antropófagos ou corruptos não podem fruir a mesma regalia no plano espiritual de Jesus. A diferença é sensível e inconfundível. O lastro dos crimes retém os desencarnados nas trevas planetárias
enquanto que a prática das virtudes e da benemerência, aliada à cultura psíquica e à abnegação, aprimora os seres humanos, outorgando-lhes culminâncias e primazias espirituais que os tornam detentores dos galardões divinos. Assim como há diversidades raciais, apresentando à análise científica tipos tão dessemelhantes na conformação óssea, coloração da epiderme, dos olhos, dos cabelos, também existem quase que infinitas gradações espirituais, desde o ser animalizado, embrutecido, com impulsos tigrinos e instintos sanguinários, até o mais puro, alvinitente, fúlgido, com aparência astral. Os espíritos imperfeitos, os que têm graves delitos a remir, não merecem ampla liberdade da qual poderiam fazer uso lamentável, e não têm permissão para ascender ao espaço ilimitado, exclusivamente sulcado pelas caravelas celestes ou astrais, o qual só deve ser transposto pelas águias siderais. Poderá um galináceo cindir a amplidão etérea qual águia real? Não. Há uma linha divisória para o surto das almas libertas da matéria, e só em casos excepcionais tal o sucede nesse instante, sob a responsabilidade de um redimido, culminando um objetivo moral e instrutivo, poderá ser transposta. Eis a verdade. Após esse exórdio imperfeitamente reproduzido, o radioso mentor de Cláudio Solano e de outros espíritos em igualdade de condições, seguido de outras pulcras entidades de igual hierarquia espiritual, com a aparência de estrelas humanizadas, prendendo as diáfanas mãos às dos que iam receber inesquecíveis elucidações em pleno espaço constelado, partiram velozmente para as regiões siderais. Observai, irmãos, disse Joel aos companheiros de jornada etérea, como ainda sentis a atração do sombrio planeta que deixamos por momentos. É verdade, murmurou Cláudio. Tenho a sensação de que, se me deixardes livre, tombarei no vácuo. O vácuo, propriamente, não existe na criação, amigo, respondeu-lhe Joel. O que todos supõem vazio está preenchido pela atmosfera nos arredores deste planeta e pelo éter interplanetário, desde que a região esteja afastada de qualquer orbe material. Avalio, porém, quão penosa é a tua impressão, Cláudio, igual à de todos quantos se erguem acima do horizonte terráqueo antes que termine a atração existente para todos os seres que não são alados, o que não sucede mais quando finda o lastro dos delitos e o das ações condenáveis. Justamente esse temor é que inibe os seres materializados de se distanciarem da terra. A alma humana está chumbada ao solo, em cuja superfície transgrediu as leis divinas e sociais, mas perde a força centrípeta desde o resgate de todos os débitos, tornando-se desde então imponderável, etérea, sideral. De igual maneira que os encarcerados não têm permissão para se ausentarem da masmorra, senão em condições excepcionais, os calcetas divinos também não possuem o livre-arbítrio ilimitado, não podendo evadir-se do cárcere terreno quando lhes apetece. Meu querido mentor, murmurou Cláudio com entonação indefinível, predominando tristeza infinita. Nesse momento em que vejo fugir a terra, na qual tanto padeci, invade-me a alma incontida saudade do próprio sofrimento e da região onde me angustiei.
Quanto desejo, após nossa maravilhosa excursão sideral, rever o solar da Galileia, onde me prendem dolorosas e felizes recordações. Essas expressões de teus sentimentos, amigo e irmão, muito dignificam o teu espírito, patenteando que o egoísmo que o ensombrava já foi dissolvido, sabendo amar a própria dor. Os ideais que desabrocham em teu íntimo são nobres e merecem incentivo. Obrigado. Sinto que não serei mais capaz de humilhar quem quer que seja, nem aniquilar uma vida. Louvo teus sentimentos, prezado irmão. Agora, porém, admira o que nos rodeia, o esplendor da ilimitada criação. Atônito, perplexo, fascinado, Cláudio Solano, com a impressão de ser arrojado a inefável abismo, fixou o olhar alucinado em torno, murmurando timidamente. Parece-me que, depois da prova acerba da cegueira, o excesso de radiosidade enlouquece, Joel. Essa a sensação de todos os seres que, pela vez primeira, se encontram na amplidão sidérea, onde se acham todos os corpos celestes, Cláudio. No entanto, o homem que se rasteja pelo pó também é um dos habitantes do espaço, um ser celestial, pois a Terra, a exemplo de todos os outros planetas, está bailando no intangível, na atmosfera que, vista de longe, observada com a curva que caracteriza a cúpula do globo terráqueo, todos denominam céu, onde nos encontramos agora. Houve após estas palavras um prolongado silêncio. O deslumbrante aspecto da criação empolgou os peregrinos siderais. A Terra, vista do espaço, tinha a aparência de uma estrela veloz, fendida ao centro, contrastando uma parte iluminada pelo fulgor intenso do sol e a outra sombria, trevosa, onde reinava a noite, parecendo que um manto negro e vaporoso envolvera a fronte luminosa de uma divina Salomé, a inesquecível dançarina de Herodes, já metamorfoseada em deusa resplandecente. O movimento observado por Cláudio, em tudo o que sua visão alcançara, dotado, então, de uma faculdade perceptiva, indescritível, como se a luz recalcada durante a cegueira houvesse aumentado naqueles instantes de infiltração radiosa, duplicada por um poder extra-humano, ofuscava deslumbradamente. Distinguiu então a incalculável altura do orbe terrestre, a infinidade dos sistemas planetários, a rotação e a transladação dos corpos astrais ciclópicos. As estrelas distinguiam-se dos planetas pelo fulgor contínuo e intenso, irradiado de toda a superfície, quais crisântemos de luz, guarnecendo a maravilha do espaço, cujo limite era impossível atingir pelo olhar. Joel, por que me trouxeste tão alto para melhor perceber a minha dolorosa miserabilidade? Quem sou eu, senão um átomo de areia em confronto com a vastidão desse oceano etéreo e portentoso que nos circunda? Sim, irmão Cláudio, somos realmente átomos do fator supremo do universo, mas também herdeiros do onipotente, desse Criador. Viste apenas o limiar do infinito. O Pai Celestial, e nisto consiste o seu incomparável perdão, galardoa os delinquentes, os transgressores, após cumprirem todos os seus árduos deveres, todas as penalidades imprescindíveis à remissão das transgressões. É o que sucede à lúcida irmã Dioneia, hoje Lucídia.
Dioneia é integralmente ditosa no orbe dos redimidos? Onde se encontra, Joel? Interpelou Cláudio. Não, amigo, porque se recorda com indizível emoção de todos os seres queridos que se acham imersos na penumbra planetária e sofre com a separação dos que são caros à sua alma luminosa. Desejando vê-los com frequência, embora desfrute inexprimível conforto, percebe através das distâncias interplanetárias suas lágrimas e seus pesares e acelera sua descida até eles para lhes inspirar resoluções e pensamentos dignificadores. Como podeis elucidar esse fenômeno? Indagou um dos componentes do grupo. Irmãos, esse fenômeno por muito tempo ainda ficará sem solução no orbe sombrio de onde partimos há momentos. Os espíritos despojados da matéria concreta têm um grau de percepção que não se pode explicar dentro do vocabulário terrestre. Não só as criaturas, mas também determinados minérios permitem encurtar as distâncias geográficas, possibilitando a transmissão mútua dos pensamentos e até da própria voz e das imagens. Vejamos, porém, novamente a natureza, a epopeia divina. Vejamo-la com a alma em recolhimento, vibrando uma prece veemente, que expressará ao mesmo tempo admiração, assombro e reconhecimento ao ente supremo, Deus. Surpreendente espetáculo extasiou os peregrinos do espaço. As deslumbrantes estrelas e os planetas, diversos no aspecto pela fulguração, rodopiavam quase todos silenciosamente, formando elipses e círculos impecáveis, como se estes tivessem sido traçados a giz de luz pelo inimitável geômetra do universo. Quando conseguirão os seres planetários idealizar e construir algum motor em pleno movimento, em vertiginosa expansão giratória, sem ruído, sem uma vibração qual águia celeste ou esfera de plumas arrojada aos ares pela mão leve de uma criança? Raios luminosos entrecruzavam-se, vapores incandescentes interpenetravam-se, tudo formando um conjunto estupendo, alucinante. Aos poucos, os peregrinos se aproximaram de um astro de inenarrável esplendor, com irradiações esmeraldinas, de onde evolava suavíssima harmonia, inebriando os que a escutavam. Dirigindo-se a Cláudio, disse Joel: Este formoso Éden que ora vemos, irmão, serve de guarida ao espírito de Dioneia, da qual foste consórcio em 2 etapas terrenas, tendo sido ela quem, aos poucos, ergueu o nível moral de tua própria alma. Quero que graves bem no recesso de tua mente o local onde se encontra a nossa irmã, para avivar em ti o desejo ardente de redenção, abreviar assim o suplício da separação, aliás aparente, de 2 seres que já viveram mais de uma vez sob o mesmo teto. Gravai todos vós este portentoso espetáculo antes de regressarem ao solar da Galileia. Mais alguns momentos, murmurou Cláudio emocionado. Quero conservar indelevelmente dentro de minha alma e por todo sempre o deslumbramento deste orbe divino. Todos os orbes são divinos, irmãos. Os mundos, porém, e assim os espíritos, têm diferentes gradações. Há os luminosos e os iluminados, os que servem de abrigo aos mais excelsos ou aos mais tétricos seres. É mister agora, irmão, o nosso regresso ao planeta da lágrima, onde tendes a desempenhar tarefas espirituais. Os que nos viram alçar
aos esplendores do firmamento, estão pensando serem vítimas de inqualificável injustiça. Como sabes, Joel, o que está ocorrendo no solar da Galileia, que se acha a uma distância incalculável do local em que nos encontramos presentemente? Por uma faculdade perceptiva muito desenvolvida nos desmaterializados de determinada hierarquia espiritual. Esses sentem a mais leve vibração atômica, o menor ruído, as sonoridades das preces, observam todos os sucessos do cosmo, as irradiações das almas em aflição. Por isso, quando alguém em angústia recorre a uma entidade radiosa, pode ser atendido prontamente, às vezes por diversos mensageiros celestes, maravilhosos aparelhos psíquicos, transmissores maravilhosos. Não me é permitido, irmãos, satisfazer mais plenamente a aproximação de todos vós do local de harmonia que ouvimos. O livre-arbítrio é limitado. Só os redimidos de todas as máculas têm ampla liberdade de locomoção, sendo-lhes permitido o ingresso voluntário onde lhes aprouver, não sucedendo o mesmo aos que ainda se acham em provas no labor do seu triunfo espiritual. Somos então, objetou um dos excursionistas etéreos, coartados em nossas aspirações, mesmo que não tenhamos o intuito de prejudicar a quem quer que seja, Joel? A liberdade outorgada aos habitantes terrestres, irmão Estênio, é limitada para coibir abusos e delitos lamentáveis, e isso constitui um dos acerbos pesares para as almas que têm ânsia de autonomia, que é sempre a derradeira conquista, o galardão supremo que os espíritos alcançam. A liberdade ampla e incondicional é uma das mais ardentes aspirações do calceta planetário. A criatura pensante tem que tomar parte ativa em inúmeras refregas, purificando, lucificando a alma sob as inspirações de seus radiosos mentores, de seus bondosos pais, seus mestres e das leis divinas e sociais, sempre desejando triunfar para a conquista da herança celeste, a isenção de provas, a felicidade e a remissão eternas. Não perdem nunca os que pelejam na Terra e nos planetas similares. Os seus esforços, pois, após todas as lutas profícuas, plenamente resgatados todos os delitos, lucificam-se as almas afeitas ao cumprimento de todos os deveres, sociais e psíquicos, e incapazes da prática do mal, inteiramente devotados ao bem e à virtude, despojam-se de todas as máculas, perdem a atração da matéria e então conseguem ampla, máxima redenção, que é o galardão de todos os seus sacrifícios e sofrimentos, podendo ter ingresso em todos os mundos planetários e estelares, imperfeitos ou impecáveis, livres do látego da dor e aptos para a execução dos mais dignificantes empreendimentos. Por instantes, os peregrinos do espaço permaneceram em silêncio, contemplando o núcleo resplandecente de um corpo astral, cujo aspecto era o de uma turmalina verde incendiada e de onde se evolavam as vibrações sonoras que ondulavam no éter, percebendo todos que os seres angelizados que nele se abrigavam estavam irradiando uma prece maravilhosa, e quantos desta compartilhavam eram verdadeiros instrumentos harmoniosos ou harpas humanas quintessenciadas. Quanto desejaria permanecer neste excelso local perenemente, exclamou Cláudio, fascinado pelos maravilhosos fulgores do referido astro. Se a tua aspiração se realizasse, caro irmão, respondeu Joel, interceptado por tempo indefinido, o teu progresso espiritual ficarias em inércia condenável,
sem evolução psíquica, que é o alvo a culminar em qualquer recanto do universo onde estiverem as almas humanas. Necessitamos regressar ao planeta da dor, meus irmãos, repetiu Joel. Inopinadamente, Cláudio percebeu que ele e seus companheiros de jornada sideral iniciavam vertiginosa descida através do espaço constelado, tendo a sensação de que jamais terminaria aquela excursão portentosa. Tão vasta lhe pareceu, embora fosse de incalculável velocidade e arremetida de seus mentores. Cláudio, empolgado pelo movimento da descida, teve a sensação de estar sendo tragado por uma tromba marinha ou sugado por um turbilhão apavorante em plena região africana. Quando compreendeu que ele, Cláudio Solano e seus companheiros de peregrinação sideral já se aproximavam da terra, emitiu prolongado soluço, até que sentiu a residência do solo, onde reencontrou os mesmos que lá deixara, não sabendo avaliar por quanto tempo se havia ausentado daquele solar. Joel, este luminoso espírito, olhando-os com meiguice, proferiu as seguintes palavras: Caros irmãos, rendam graças ao Pai por haver permitido conhecerem uma partícula da grandeza imensurável da criação através do rápido percurso que fizemos pelo espaço em fora. Que o espetáculo então desfrutado sirva de incentivo para as lutas que todos temos de sustentar, a fim de usufruirmos a farta messe de bênçãos que Deus concede àqueles que sabem fazer uso da faculdade extraordinária que se chama livre-arbítrio. E onde o nosso livre-arbítrio, Joel? Consiste no cumprimento integral de todos os deveres morais, psíquicos e sociais que facilitam a conquista da autonomia individual, da eterna libertação do cativeiro carnal e planetário, das provas árduas e das dores mortificantes, elucidou Joel. Liberdade, pois, e redenção se fundem em uma só aspiração e constituem o sumo galardão espiritual. Infelizmente, no âmbito terreno, as paixões humanas sobrepujam as ambições de amor divino. Eis porque os espíritos aqui podem ser classificados em inúmeras categorias: neófitos ou ignorantes, perversos, arrependidos, conversos ao bem, redimidos, missionários, mentores espirituais, agentes siderais. Em qual dessas categorias estou eu classificado? Interrogou Cláudio ansioso a Joel Sarajevo. Arrependido e converso ao bem, Cláudio, mas necessitas comprovar o arrependimento. Vais ser aliado ao nobre Ismael, que reencarnou Marcelo, e precisas sacrificar tua vida em seu benefício, a fim de que possas remir o teu mais hediondo delito, o assassinato, para te apoderares de sua aventura doméstica, da qual não podias compartilhar criminosamente. Quão difícil é para a alma sair vitoriosa, exclamou Cláudio com indizível amargura. Porém, desde que me aproximei da região refulgente onde se acha a adorada Dioneia, pela ansiedade de conseguir aproximar-me dela, de conquistar o perdão divino, radical transição se operou em meu íntimo, dando-me a necessária energia para suportar todas as mortificações, a fim de que triunfe do mal e conquiste o perdão. Caro amigo, todas as lutas, quando enfrentadas com ânimo sereno, esforços ingentes, fé absoluta nos desígnios supremos, labor profícuo, abnegação, imolações remissoras, moral irrepreensível, levam à vitória em todas as batalhas, e o espírito atinge o grau máximo da evolução psíquica. Bendirás, então, às ásperas experiências do ser humano ou planetário. Ah, mentor amigo, sinto-me encorajado para a luta que me há de libertar dos grilhões do passado.
Saberei triunfar de todos os obstáculos criados por mim mesmo, porque sei que Deus é Pai, justo e misericordioso. Estou certo que o imorredouro exemplo de Jesus há de avivar minhas forças e dar-me coragem nos momentos de dúvida e indecisão. Saberei lutar e vencer, por não ignorar que, pelo poder da prece humilde e sincera, terei o auxílio dos incomparáveis mentores invisíveis, sempre atentos à voz de Jesus. Sim, disse Dioneia, tudo conseguirás, tendo por futuro a eternidade.